pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre os maias. Então, pessoal, a civilização maia é uma civilização, assim como a civilização inca, a civilização asteca, que também, e os nativos brasileiros, né, os índios brasileiros, que ocupava essa região da América antes da chegada dos europeus. A gente sabe sobre a civilização maia devido também aos vestígios que foram deixados através das construções que eles ergueram. E eles ocuparam a área que nós encontramos hoje o México, Guatemala, Honduras e Belize. E eles tiveram seu apogeu entre os anos 250 e 950. Pessoal, é importante que a gente saiba que a civilização maia, tá? Ela ocupou essa região do México, mas eles não entraram em conflito com a civilização asteca, que também ocupou uma parte da região que nós conhecemos hoje, o México. Tudo bem? Você vai pensar, nossa, mas essas civilizações elas tinham uma cultura próxima, parecida? Sim, elas ocupavam regiões parecidas e também estavam muito dependentes, vinculadas à natureza. Tanto que a principal atividade econômica dos maias será a agricultura, principalmente o milho. Lembra que eu tinha comentado com vocês da civilização inca, né? Que eles também se dedicavam à agricultura e que tinham variedades muito grandes de batata? Pois bem, a gente percebe aqui na imagem variedades de milho, que era dos produtos mais importantes cultivados pelo Império Maia. E pessoal, o milho ele também não é considerado só um produto importante que era produzido, ele também era considerado a matéria-prima do homem, ou seja, tinha um cunho religioso, tá? Eles acreditavam que foi com a matéria-prima, ou seja, com o milho, que os deuses criaram o homem, tudo bem? Os homens, não o ser humano. E o milho da cor dourada, ele também estava associado, ligado ao sol, que era uma das principais divindades. Lembrando que a gente percebe com isso que os maias também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e principalmente esses deuses vinculados à natureza. Outro produto, além do milho produzido pelos maias, era o cacau. E as suas sementes elas eram tão valiosas que elas eram utilizadas como moedas de troca. Tudo bem? Então, pessoal, para os maias, a terra ela devia ser cultivada pelos camponeses. E geralmente, só ocasionalmente, que eles pagavam impostos por utilizarem essas terras. Muitas técnicas agrícolas elas foram implementadas nessa agricultura, porém a que mais predominou foi a cultura itinerante, tá? Ou seja, eles mudavam a produção de lugar, né, de acordo com o local que eles estavam. Só que olha só, essa cultura itinerante, essa mudança constante de produtos, a queima frequente do solo, isso foi gerando um enfraquecimento do solo e gerava o quê? A falência da agricultura. E a agricultura era a fonte de alimentação da população. E isso foi um dos motivos que fez com que essa população passasse por uma dificuldade muito grande, ligada ao quê? À fome. Tudo bem, pessoal? Só que olha só, para a gente falar da população dos maias, é importante a gente saber como eles se organizavam. E os maias, eles estavam divididos em grupos. A gente vai falar mais à frente que os maias eles nunca chegaram a formar um império unificado, né? Eles eram um império fragmentado. E eles estavam divididos em grupos.
O grupo dominante eles eram formados pelos sacerdotes e pelos militares, e cabia a esse grupo a realização dos rituais religiosos. Que também fazia parte de um outro grupo eram os trabalhadores, né, que era praticamente a maior parte da população, tanto os camponeses e pequenos artesãos. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, sobre a sociedade maia, é importante que a gente saiba, como eu já tinha mencionado com vocês, que eles não fizeram um império unificado, ou seja, um império único. Era um império fragmentado. E à frente desse império estava o rei sacerdote. Lembrando que quando tem a união de um líder político com um líder religioso, e principalmente quando esse líder político ele é a personificação do Deus, eu me refiro a uma monarquia teocrática, certo? Pois bem, o rei ele contava com o auxílio de um conselho formado pelos maiores, que eram os anciãos, e a chefia das aldeias, que era exercida pelos batá, enquanto os nacon eram os chefes militares, tá? Lembrem dos grupos, né? Os grupos que eram formados pelos sacerdotes militares, os militares com a função de proteger o território. E ainda mais ele contava com o auxílio dos tupilis, que cuidavam da ordem pública. Então esse rei ele era bastante assessorado, né? Tinha bastante pessoas para auxiliá-los. Sobre o fim dessa civilização maia, estão associadas várias causas. Poderia ser a fome, lembra que eu falei para vocês, devido àquele empobrecimento do solo, devido às queimadas, à cultura itinerante, então. As doenças, inúmeras invasões, povos, né, que viviam próximos, revoltas sociais, guerras, alterações climáticas, tudo isso poderia ser um dos motivos pelo fim dessa civilização. Tudo bem? Olha só, pessoal, em relação à cultura, a gente acabou já pincelando alguns hábitos e modos que os maias possuíam, né? Como a arquitetura, percebam, né? E eu ainda me atrevo a falar que esses se parecem bastante com os zigurates mesopotâmicos. Essa arquitetura bastante arrojada e grande ostentava, né, obras grandiosas. Então tinham tecnicamente qualidade e grande variedade de beleza e de formas. Essas ruínas ainda estão presentes no nosso dia a dia, nessas cidades, como nós mencionamos lá no início, Honduras, Belize, México, abrigam muitos vestígios ainda dessa arquitetura, dessas civilizações. Os maias também, assim como os astecas, eles se dedicavam aos estudos, né, à observação da astronomia, e eles possuíam vários calendários. Eles se dedicavam aos estudos do movimento dos astros e principalmente dos eclipses solares. A criação de 3 calendários, como o do Sol, da Lua e do planeta Vênus. Lembra, pessoal, que teve uma não premonição, mas uma projeção para o fim de um mundo baseado no calendário maia? Pois bem, porque os maias eles se dedicavam a esses estudos, ao conhecimento da astronomia, né? Principalmente dos eclipses. Então, talvez a junção de astros pudesse causar esse fim do mundo. São interpretações. Na realidade, não tem nada provado que eles previram que isso iria acontecer. Não tem nada disso. São interpretações de acordo com esses relatos deixados, desses estudos deixados pelos maias, principalmente devido a esses vários calendários que eles tinham. Tudo bem, pessoal? Então, eles, além da astronomia, se dedicaram também à matemática e chegaram a estabelecer um símbolo para o zero, né? E isso mostra que eles já possuíam um princípio de valores, né? De valor relativo. A escrita utilizada pelos maias eram de símbolos, através de símbolos, como a gente pode perceber aqui, e representavam sílabas e sinais
pictográficos. Tudo bem, pessoal? Aí aqui a gente vê algumas desses símbolos representando a escrita. Parecido com a escrita cuneiforme, escrita dos mesopotâmicos, a escrita dos hieróglifos dos egípcios, né? Parecidas, mas não vamos comparar. A gente vai ter aí ao longo do tempo adaptações, surgimentos, escritas diferentes, tudo bem? Mas era assim que os maias eles deixavam seus relatos. Característica em comum entre os maias, os astecas e os incas, nós podemos falar que era religião politeísta? Podemos. Eles também estavam vinculados à natureza e acreditavam em vários deuses. E além de cultuarem os mortos, e realizavam sacrifícios humanos também para os deuses. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Nada melhor que um exercício, né? Dúvidas, não lembro, não tem problema, é só revisar a videoaula. Vamos lá, primeira questão. Quais eram os principais produtos da agricultura maia? Essa é fácil, né? Uma poderia ser até a matéria-prima, de acordo com as crenças maias, né? De construção do homem pelos deuses, que era o milho, isso aí, também associado à sua cor dourada, ao sol. E o outro era um outro importante produto que também servia como moeda de troca no comércio. Isso, cacau. Muito bem, pessoal. Milho e cacau. Vamos à segunda. Como era a sua religião? Ah, essa é fácil, né? Eles eram politeístas, acreditavam também, eles cultuavam os mortos e faziam sacrifícios humanos. Tudo bem? Olha lá. Cite duas das possíveis causas da decadência dos maias. Então, a gente está pedindo para citar duas. Nós não vamos citar nenhuma e nem três. Nós vamos citar duas. Vamos escolher que eles... O quê? O que vocês acham? Fome? Doença? Poderia, né? Fome, doença... Isso aí, ó. Fome e doença. Mas poderia também ser invasões, né? Então, a gente escolhe duas, prestando atenção sempre no que o enunciado pede. Tudo bem, pessoal? Atenção, dúvida, retornar à videoaula, estamos aqui para ajudar. Até mais!